Bom, dando continuidade aí ao conteúdo de Psicologia 2 da Educação, né, para o curso de Formação de Professores, especificamente para a turma aí de Nova Iguaçu, apesar que a turma de Campo Grande vai pegar uma carona aí nesse vídeo também, né? A gente vai falar agora acerca das contribuições da psicologia, né, da educação para a prática docente. Bom, antes de mais nada, né, quando a gente perpassou aí por todas essas teorias, né, a gente precisa entender que a gente precisa compreender o outro, né, as suas individualidades, emoções, sentimentos, a questão cognitiva, né, porque o ser humano ele é complexo por si só, mas eu gostaria de ressaltar que a gente também precisa estar bem, né? Para a gente cuidar do outro, a gente precisa também ser cuidado, né? Então é importante que quando a gente fala da psicologia, né, que a gente abre esse horizonte para o outro, né, em todos os seus aspectos, como já fora citado aqui, a gente precisa também olhar para nós, né, cuidar também da nossa saúde mental. Então a psicologia da educação, ela vai dar suporte, né, a toda a nossa prática, justamente para que a gente consiga olhar para dentro de nós, olhar para o outro, né, e ver o que a gente pode contribuir para o pleno desenvolvimento desse indivíduo. Então, quando a gente fala da psicologia da educação, né, ela é de grande importância porque ela vem justamente para potencializar o desenvolvimento e a eficiência do processo educativo. E aí ele traz uma breve reflexão aqui no finalzinho já da página 8 e fala que justamente é necessário a gente entender esse processo evolutivo do ser humano, as formas como seu aparelho psíquico, né, interpreta o mundo, como são construídas percepções, né, que aí a gente vai falar aí da Gestalt, bem como as características de desenvolvimento da sua cognição. Que isso vai dar justamente chance da gente alcançar com êxito os processos educacionais propostos, tá? Lá na página 9, que a gente já vem aí finalizando a nossa apostila, né? Ele vai falar desses processos de ensino-aprendizagem e as suas peculiaridades, que estão justamente relacionadas à nossa prática docente, né? E que vai determinar os campos do saber, dos quais os profissionais de educação devem estar atentos às exigências particulares que estas distinções impõem à prática em sala de aula, o que demanda do professor um conhecimento que extrapola o domínio dos conteúdos e das matérias, né? Porque não basta a gente estar somente preocupado com o que vamos ensinar, como vamos ensinar, mas a gente precisa olhar, né, para esse indivíduo como um todo, né, com as suas peculiaridades, as suas frustrações, as suas expectativas, as suas angústias, né, as suas vivências, os seus traumas. E aí a gente precisa ter esse olhar diferenciado. E aí ele coloca alguns principais aspectos que são importantes de serem observados por nós, né? Aqui na letra A ele vai falar sobre a compreensão sobre o aluno, né? Quando ele traz isso para a gente, ele fala sobre a importância de efetivar um verdadeiro processo educacional. É importante que a gente compreenda, né, as características subjetivas e as diferenças individuais de cada aluno, né? Então a gente precisa compreender que cada ser é único, né? E tem tudo isso que eu já falei, né, das suas vivências, dos seus traumas, das suas expectativas, das suas frustrações, das suas habilidades, né, das suas limitações também. E o seu processo de construção de laços afetivos e sua dinâmica de participação em grupos. Eu sempre digo, né, que quando a turma, de certa forma, gosta do professor, ele automaticamente vai gostar da matéria daquele professor, né?
Como todos sabem, eu sou professora de língua portuguesa e eu confesso a vocês que português é difícil. É uma língua viva, né? Que muda a todo momento, que muda conforme o contexto. Então, assim, eu sempre procuro fazer com que os alunos gostem de mim, para que depois eles gostem da matéria, porque senão realmente fica muito mais complicado. Porque é complicado quando a gente não cria essa empatia com o outro, né? A gente está ali olhando para o outro, esperando receber dele, né, o conhecimento. Mas quando você já não gosta, você já cria uma certa barreira para a aprendizagem. Então, a questão do vínculo afetivo, que segundo Pichon Rivière fala, é muito importante, né? Que se tenha esse vínculo afetivo para que a aprendizagem ocorra. E a participação dos grupos, né? Hoje a gente observa que muitas das vezes há uma dificuldade, né, de entrosamento, de engajamento, até porque a gente vive hoje na tecnologia, todo mundo praticamente no seu mundinho, as crianças ou estão voltadas para jogos, né, os adultos lá para os seus compromissos, então assim, a gente acabou perdendo essa questão do grupo social, né, de conversar, de trocar, de falar. Com a pandemia, então, né, isso ficou muito pior, porque a gente se afastou mesmo, porque não pode mais ter o contato, né? Então a gente perdeu muito durante um tempo aí no grupo social, né? Então é importante que a gente possa estabelecer vínculos e que a gente possa inserir, né, a criança dentro do seu contexto, da sua turma, né, para que ela venha se sentir parte pertencente do grupo. E é importante que a gente tenha também de estar atenta aos aspectos cognitivos e psíquicos, né? Quando a gente fala de cognição, existem vários fatores que a gente pode aí analisar e especificamente falando aí do processo de aprendizagem, né? Como que esse indivíduo pensa, né? O que ele traz de bagagem, de conhecimento prévio, né? De que forma ele articula o seu conhecimento. Então, tudo isso está ligado à cognição. E a questão psíquica, né? É justamente a questão desse controle emocional, das suas frustrações. Hoje eu atendi uma criança, né? E aí no final do atendimento eu propus um jogo, né? Um jogo simples, porém essa criança perdeu no jogo, o que para mim era natural, porque ele, apesar de ser um autista, ele é um autista de alta funcionalidade, que não tem grandes comprometimentos, principalmente cognitivos, né? Mas para minha surpresa, quando eu falei ganhei, né? Uma coisa simples, natural, ele começou a chutar a carteira, ele tentou quebrar o óculos, então ele apresentou um comportamento de baixa frustração, né? Então ele não está acostumado com o não, com a perda. E ele começou a dizer, eu não vou conseguir nada nessa vida. Então a gente percebe aí algo no sentido de autoestima também. E depois eu chamei a mãe para conversar, né? Então isso tudo, né, a gente faz uma leitura de mundo quando a gente passa por determinadas situações, mas para isso é necessário que a gente tenha esse olhar, né? Pela minha formação eu acabo tendo, né, porque a psicopedagogia me dá esse olhar diferenciado para o outro. E ao longo desse processo de desenvolvimento, a gente vai observar também o desenvolvimento físico, o emocional, o cognitivo, o psicossocial, e em cada faixa etária, né? Por isso que eu reitero a minha fala com relação a Jean Piaget, o quão é importante a gente conhecer as fases do desenvolvimento humano, tá? Dando continuidade aí, a gente vai falar sobre a compreensão acerca dos processos de ensino-aprendizagem, né? Então ele começa dizendo que educar envolve, além do conhecimento sobre o aluno, a análise e a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, sendo necessário refletir sobre os fatores que podem interferir nos resultados. Neste sentido, é imperativo trabalhar em prol da contínua melhoria das propostas metodológicas, de modo a alcançar a eficiência ao longo dos processos de ensino e aprendizagem. Então,
Ele fala aí da importância, né, da gente conhecer o aluno, né, e analisar essa compreensão do processo de ensino-aprendizagem, até porque no vídeo anterior eu já falei para vocês que muitos fatores, né, irão influenciar nesse processo de ensino-aprendizagem, né, sejam fatores externos ou sejam fatores, né, intrínsecos, internos, né, que são ligados aí à questão motivacional, à questão da autoestima, né, as suas frustrações, perdas, tudo isso vai envolver o processo ensino-aprendizado, né, e a gente precisa estar atento. Às vezes a criança perdeu um animalzinho de estimação e isso vai influenciar no seu processo de ensino-aprendizagem, porque naquele momento ela está triste, ela não consegue se concentrar, porque ela está pensando, né, do bichinho que morreu, está triste, né? Acontece muito com relação à separação dos pais também, a criança se preocupa e com isso ela foge ali né, do seu foco atencional e aí isso vai interferir diretamente no processo de ensino-aprendizagem também. Então a gente precisa estar muito atento, né, a todas essas características que surgem. Crianças muito agressivas, geralmente elas estão vivenciando algum tipo de agressão, então é necessário que a gente amplie o nosso olhar acerca do outro, né? A gente precisa compreender o que de fato, de verdade, interfere nesse processo, né? Para que a gente possa, de certa forma, mudar um pouco, talvez, a nossa prática, a fazer uma adaptação para que esse indivíduo consiga aprender, porque, de fato, de verdade, Deus nos deu o dom, na verdade, para cada um aprender, independente de transtorno, de síndrome, né? Cada um num tempo, cada um de uma forma diferente, mas todos nós temos a condição de aprender. Se isso não está acontecendo, a gente precisa investigar porque tem algo de errado, né? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, para não ficar tão extenso, e eu volto falando agora sobre a compreensão dos fatores ou variáveis que interferem nas situações educativas, seja de forma direta ou indireta, ok? Gente, participa aí, tá? Coloca aí um comentário, coloca aí uma dúvida, enfim, vamos participar, tá? Até o próximo vídeo, beijo, beijo.